Agora, vamos receber, no 22º Congresso, Ministros Labaredas de Fogo, Pastor Flammarion Rolando. Aleluia, paz seja convosco. Está preparado para mais unção de Deus na sua vida? Primeiro, agradecer a presença de todos, o carinho, a disposição de tantas pessoas. Quem aqui, só acende isso, quem aqui é de Valadares? Levanta a mão, deixa eu ver quem é de Valadares, dá um glória a Deus aí. Quem é de fora de Valadares? Levanta a mão e dá um aleluia aí. Eu quero aqui representando todos os de fora. Cadê os gaúchos? Tá onde? Vem cá, gaúchos, vem cá, por favor. Eu quero orar por eles, agradecendo a Deus pela presença de todos os gaúchos que tiveram uma tragédia ali no Rio Grande do Sul, mas estão aqui. Aplauda Jesus pela vida deles. Pode subir aqui, por favor. Eles saíram de longe, como muitos aqui. Nós estamos com 18 estados representados. Gente do Tocantins. Quem é de Tocantins, dá um glória a Deus aí. E por aí vai. Quem é do Mato Grosso, dá um aleluia aí. Quem é do Mato Grosso do Sul, dá um glória. E por aí vai. São 18 estados. Nossa gratidão. E aqui, ver esses guerreiros aqui. Pastor Lázaro me mandou um vídeo na época da enchente. Várias igrejas perderam tudo, mas não perderam a fé. Obrigado, viu, pastor Lázaro? Dá uma saudação à igreja. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer tudo que vocês fizeram, né? O pastor Flammarion e todos os pastores que mobilizaram suas igrejas para nos abençoar, né? Passamos momentos difíceis mesmo. Foram 30 dias de água, né? Direto, uma coisa que nós nunca vimos, mesmo estando acostumado com chuva, né? A minha igreja foi uma das igrejas atingidas. Tivemos uma média de 4 metros de altura de água na igreja, né? Onde nunca chegou água. Destruiu tudo, e muitas casas. O bairro lá foi 100%, né, atingido. A BR-116, que o pastor deve de conhecer lá, né, o Rio dos Sinos, passou por cima da BR, né, uma coisa louca. Mas o que, né, mais deixa a gente feliz é saber que o povo, né, cristão é um povo maravilhoso. O povo evangélico é um povo lindo, né? O senhor sabe que eu conheci muitos pastores aqui. E o senhor não acredita que eu recebi muitas ligações, muitos apoios financeiros, muitas doações. Não só eu, mas o estado do Rio Grande do Sul inteiro. Posso falar algo para você? Tem coisa sobrando lá. Parabéns para você, viu? Parabéns, que Deus abençoe você, né? Você que não é de Governador Valadares, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você que não é de Valadares, nesse momento, lá na galeria, aqui embaixo. E aqui no altar, o Rio Grande do Sul representando todos vocês. Feche os olhos. Pai, eu abençoo todos que vieram de tão longe para passar esse tempo conosco. Que em vida o Senhor devolva a eles 100 vezes mais de tudo que eles estão fazendo aqui por amor à Tua obra. Em nome de Jesus, ó Pai, que sejam dias impactantes, marcantes, que eles recebam para derramar nas suas respectivas cidades, suas respectivas igrejas, em nome de Jesus. E todos digam amém. Aplauda Jesus pela vida de cada irmão, cada irmã. Obrigado, Deus te abençoe. Você que é de Valadares, fica de pé no seu lugar agora. Você que é daqui, quero te abençoar também. Fica de pé, lá na galeria, aqui embaixo. Irmãos, olha para você ver, é assustador. 70% de fora e 30% daqui. Meu Deus do céu. Você que levanta a mão, você que é de Valadares. Deus abençoe cada irmão da nossa cidade que aqui se encontra
que entende que esses 3 dias são impactantes para as suas vidas. E eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda Jesus perto de cada valadarense que está aqui. Pode assentar. Bíblia Sagrada, por gentileza. Pegue a palavra de Deus nas suas mãos. Quero ministrar nesta noite uma palavra objetiva, uma palavra rápida, baseada no tema, fala comigo assim: rompendo com a minha história, para construir uma história maior e melhor. Levanta a mão e repete comigo: rompendo com a minha história, para construir uma história maior e melhor. Você não vem no Congresso Labaredas para manter a mesma história. Você vem no Congresso Labaredas para romper com a sua história atual e crescer muito através do que Deus vai derramar na sua vida aqui. Sua vida pode estar muito boa, mas o melhor de Deus está para vir a partir desse congresso. Se tem alguma área da tua vida travada, amarrada, presa, Deus vai te levar a construir uma história nova a partir desses dias que você está aqui. O melhor de Deus está chegando. Alguém recebe essa palavra? Alguém crê nessa profecia? Tem coisa nova, tem porta aberta, tem obra grande para ser feita através da tua vida. Tem um mover de Deus te impactando, te enchendo, te renovando, para te fazer chegar em patamares maiores. Só quem recebe joga a mão para cima, bate palma e dá glória. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 26. Vamos pegar como exemplo aqui a história de Davi. 1 Samuel 17, 26. Já está conosco aqui nesta noite meu amigo pastor Jabes Alencar, vindo dos Estados Unidos. Fica de pé, pastor Jabes. Vamos aplaudir a Deus pela vida dele. Veio de longe. Está conosco aqui pastor Júnior Trovão, já chegou também. Veio de longe, lá de Cuiabá. Olha que benção. Ei, Jesus bom. 1 Samuel 17, 26. Vamos acompanhar o que diz a história sobre Davi. Diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Irmãos, entenda isso. Não são todas, mas algumas coisas da nossa vida têm que ser rompidas. Não são todas as áreas que precisam mudar, mas algumas precisam ser impactadas e transformadas para a gente viver um tempo melhor. Seja na área espiritual, familiar, financeira, seja na área profissional, seja na área ministerial. Quem era Davi? Davi era pobre, tomava conta de algumas ovelhas, tocava harpa, tinha 2 irmãos que trabalhavam no exército do rei Saul. Qual era a possibilidade de Davi? A possibilidade humana: continuar pobre, continuar cuidando de ovelhas, ser um funcionário do rei, poderia ser um músico porque tocava alguma coisa, ou poderia trabalhar no exército seguindo o exemplo dos seus irmãos. Assim era o natural de Davi. Não estava no script da vida de Davi ele se tornar rei de Israel. Ei, pode não estar no seu script da sua vida você se tornar alguém bem maior do que você é hoje, mas no céu já está escrito que tem uma história da parte de Deus para ser impactada em teu favor aqui nesta noite. Qualquer ser humano, seja crente ou não, ele pode romper com a sua história para melhor ou pior. Agora imagine nós que estamos aqui 3 dias mergulhados em Deus. Imagina nós que estamos aqui 3 dias sendo impactados, recebendo uma unção que a gente ainda não tinha recebido. Como é que Davi ele rompe com a sua história para construir uma nova história? Como é que ele faz? Irmãos, eu lembro da minha história. Eu morava no Confisco, está aqui a minha mãe. Fica de pé, mãe. Morei na favela do Confisco com a minha avó. Nós invadimos lá. Ex-invasor de terra. Essa era a minha história. Eu trabalhava de office boy na contabilidade de Torres. Essa era a minha história. Eu ganhava um salário mínimo. Era a minha história.
eu não sabia conversar direito, era a minha história. Eu era um funcionário ruim de serviço, eu não tinha eficiência, era a minha história. Davi, então, o que ele faz para começar uma história nova? Primeiro, fala comigo, aproveitar oportunidades. Toda oportunidade que aparece no nosso caminho, ela tem uma velocidade, algumas mais rápidas, outras mais lentas. Mas oportunidade não fica parada nem estática. A Bíblia diz que quando Davi, ele observa aquele gigante, ele encontra uma oportunidade, ele faz a seguinte pergunta: quem matar esse gigante vai receber o quê? E ele descobre que iria casar com a filha do rei, ele se tornar rei e ia ter isenção de impostos. Ele abraça aquela oportunidade. Uma mulher sofreu 12 anos, surgiu uma única oportunidade, ela abraçou aquela oportunidade. Salomão estava dormindo, Deus visita ele de madrugada, e ele abraça a oportunidade. Bartimeu, cego, Jesus passa, ele abraça a oportunidade. A mulher cananeia, ela com uma filha endemoniada, surge um momento, ela abraça a oportunidade. Jacó diante das muralhas, Deus dá uma ordem, marche 7 vezes, no último dia ele abraça uma oportunidade. Moisés diante do mar, Deus fala, toca nas águas, ele pega a oportunidade. Eu não sei se você está entendendo, Deus criou uma oportunidade neste ano para a sua vida, chamada Congresso Labaredas de Fogo. Você está abraçando, então se prepare, tem uma história nova para ser cumprida na tua vida a partir desse congresso. Versículo de número 27, olha o que Davi ele diz. Ele faz a mesma pergunta, porque ele vai conferir se aquela oportunidade valia a pena ou não. Porque você não pode se atirar em alguma coisa por intuição, você tem que se atirar por convicção e por direção de Deus. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Segunda coisa que eu aprendo aqui com Davi, para eu romper com a minha história: primeiro, aproveitar a oportunidade. Segundo, analise a oportunidade, os prós, os contra. Eu me lembro, eu era pastor auxiliar do pastor Jerônimo, lá em Belo Horizonte. Eu pastoreava a mocidade. Eu tinha um salário fixo, e eu não tinha responsabilidade de cuidar da igreja. Trabalhava muito, mas eu tinha uma vida acomodada. Até que surgiu o governador Valadares. O pastor que estava aqui na igreja saiu da igreja quadrangular, levou todo mundo, e só ficou aqui a família Madeira. Você conhece a família Madeira? Só tinha banco, 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 banco. Não tinha mais nada, não tinha gente. Só que quando o pastor Jerônimo falou comigo, Flamarion, surgiu algo lá em Governador Valadares, você não conhece, você nunca foi lá, mas você poderia ir para lá e começar uma nova história. Eu falei: olha a minha oportunidade aí. Deus não nos dá oportunidades que vai nos fazer sorrir no início. No início você chora, mas para depois você sorrir. No início vem muita luta, mas depois você é declarado vencedor. No início a adversidade parece ser maior do que a promessa, mas depois você vai ver que a promessa foi muito maior do que a adversidade que você passou por ela. Analise a oportunidade, porque correr risco por nada não compensa. Terceira coisa que eu aprendo aqui: acredite no seu potencial. Bate no pé e diga assim: ó, eu tenho potencial.
Ele pergunta: o que aconteceria com quem lutasse e ganhasse? O que aconteceria com quem lutasse e ganhasse aquela luta? O que Davi estava dizendo? Eu creio que eu posso vencer esse moço. O que eu disse para o pastor Jerônimo? Pastor, lá não tem ninguém, mas eu creio que eu posso mudar para governador Valadares, mas eu creio que eu posso começar uma obra ali, e eu creio que eu posso romper naquela cidade. O que você está sinalizando para Deus vindo para cá? Você que é de Valadares podia estar em casa dormindo agora. Você que veio de tão longe, veio de estados tão distantes, o que você está dizendo? Deus, eu creio que esse congresso haverá uma chave que vai virar a minha vida. Acredite no seu potencial. Se você não acreditar em você, não adianta pedir ajuda para os outros. Você é o melhor para essa terra. Quem acredita no seu potencial não tem medo de enfrentar a adversidade. O exército estava escondido, com medo, e Davi estava pondo a cara para bater. Ei, aquele que se posiciona, ele pode até enfrentar a oposição, mas ele vai fazer a diferença. Levanta a mão direita, bate na mão de 3 pessoas e diga assim: ó, você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. Davi, ele enxerga aquele obstáculo como uma oportunidade de conquista, de vitória. Só tem 2 maneiras de você ver obstáculo. Fala comigo: o poder do impedimento. Diga: ou o poder da oportunidade. Davi nunca chamou Golias de gigante. Ele chama 5 vezes Golias de filisteu e 2 vezes de incircunciso. Sabe por quê? Porque quem era gigante era Davi. Ei, no meio dessa sua luta, você que é o gigante. No meio dessa sua guerra, você que é o gigante. No meio da sua batalha, você que é o gigante. Versículo de número 28, olha o que diz: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheça a sua presunção, Davi, e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Aprenda uma coisa: para romper com a sua história, para construir uma história melhor, não ande com quem não acredita em você. Eliabe era de dentro da casa de Davi, mas Eliabe não acreditava em Davi. Cuidado com quem não acredita em você. Cuidado com quem você anda. Cuidado para quem você abre o seu coração, seus ouvidos. Porque a entrada predileta de Satanás na vida de alguém é através de alguém que se aproxima dele. Por quê? Porque quando as pessoas erradas saem do nosso lado, as coisas certas passam a acontecer. Todos viam um homem de 2,80 metros, um escudo de 40 quilos, uma espada de 15 quilos, uma lança de 25 quilos, tudo dava uma média de 300 quilos. O desafiante Davi não pesava nada, um graveto. Eles viam um guerreiro que nunca perdeu uma batalha lutar com alguém que queria romper com a sua história para construir uma história melhor. Você pode ser esse graveto aqui nesta noite. Você pode ser essa pessoa que ninguém dá nada por você. Verso 34, 35 e 36. Olha o que diz: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando via um leão e um urso, o tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, o feria e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será com este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Ei,
Utilize as suas experiências passadas para você ir para patamares maiores. Você já venceu lutas piores do que essa que você está enfrentando hoje. Você já venceu batalhas piores do que essa que você está enfrentando hoje. Será que você aprendeu? Todas as lutas, dificuldades te ensinaram o quê? De vez em quando alguém me procura e fala: pastor, eu ouvi alguém falando mal do senhor. Eu falo: é normal. Se não falar que é o problema. Pastor, mas chamaram o senhor daquilo. Eu falei: irmão, todo pastor tem que ser chamado de ladrão. Porque o pastor que não é chamado de ladrão está fora do propósito de Deus. Eu vou repetir. Todo pastor tem que ser chamado de ladrão. Porque aquele que não é está fora do propósito. Porque o diabo fica desesperado. Porque o pastor libera uma chave de Deus para quebrar a costela da miséria na vida de muitas pessoas. Não se preocupe, você já venceu lutas piores. Eu já subi nesse altar muitas vezes sangrando, chorando, mas pregando alegria. Sangrando, chorando, por baixo, mas de pé, como Jesus na cruz do Calvário, sangrando, mas de pé, peito rasgado, mas de pé, coroa de espinho, mas de pé, prego nas mãos, mas de pé. Por quê, pastor? Porque você não fala no altar sobre você, mas você fala sobre o que Ele fez na tua vida. Olha para trás, observa. Quer romper com a sua história de hoje? Veja coisas que você já venceu lá atrás, que você, humanamente falando, não conseguiria vencer. Aprenda nas dificuldades. Verso 38 e verso 39. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Saul era alto. Imagina a roupa de uma pessoa de 1,90 m e alguém de 1,65 m. Na maioria das vezes o melhor dos outros nos atrapalha. Você vai romper sendo você da glória, com seus talentos, com as suas aptidões, com seus dons, se espelhando em pessoas, mas fazendo do jeito que Deus te chamou para você fazer. Dá um glória aí, meu irmão. Por melhor que sejam os outros, Deus manda você ir na tua força. Davi venceu Golias, não sendo Saul, mas Davi venceu Golias sendo Davi. Do seu jeitinho, da maneira que você é, Deus vai te levar para uma história nova. Alguém recebe essa palavra? Com a sua simplicidade, com a sua humildade. Talvez você não é tão culto, talvez você não é uma pessoa tão eloquente. Com o seu jeitinho, Deus vai te conduzir a construir uma história melhor. Vai chegar a hora que você vai para o confronto, é inevitável. Há um preço que você vai pagar pelo confronto. Se fosse fácil, todos iriam enfrentar Golias, mas só Davi que decidiu ir para o confronto. Ei, o vencedor não é aquele que vence, o vencedor é aquele que luta. Eu vou repetir. O vencedor nem é sempre aquele que vence, mas o vencedor é aquele que luta. Tem muita gente atrás da fila porque não decidiu lutar. Quando você vai para frente da fila e decide lutar, você pode até não ganhar, mas você é marcado como um guerreiro nas mãos de Jeová. Davi vem como? Com 5 pedras. Parece piada, parece brincadeira. Davi vem com 5 pedras. Por quê? Se eu errar a primeira, tem a segunda.
Se eu errar a segunda, tem a terceira. Se eu errar a terceira, tem a quarta. Se eu errar a quarta, tem a quinta. Imagina as pessoas rindo de Davi. Eu me lembro quando a gente fez a planta da igreja aqui, a maquete. O projeto da igreja ficou R$32 mil, feito pelo Dr. Fernando Murta, o arquiteto. Quando ele fez o projeto, que era 32 mil, a igreja na época arrecadava 20. Era quase 2 meses de arrecadação da igreja para pagar o projeto do engenheiro. O pessoal falou: o senhor está ficando doido. Que projeto caro, nós vamos comprometer 2 meses de arrecadação da igreja. Que projeto maluco é esse? Mas uma coisa eu aprendi, meu irmão: para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Eu aprendi que quem tem oferta no altar, dinheiro não se torna problema para ele. Eu quero declarar, quando você decide romper a sua história para construir uma história melhor, Deus começa a te dar mais projetos do que dinheiro da glória. Qual que é o problema? Muitas pessoas têm dinheiro, têm projeto, mas não tem dinheiro para executar. Mas eu quero liberar sobre o Labareda: você vai ter mais dinheiro do que projeto. Alguém toma posse dessa palavra? Verso 37, e aqui eu já vou encerrando. Olha o que diz: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão. Fala comigo: o Senhor das garras do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, porque o Senhor seja contigo. Fala comigo: dependência de Deus. Para eu romper com a minha história e construir uma história melhor, eu tenho que ter total dependência do Senhor. O Senhor me livrou do leão e do urso, Ele me livrará e eu vou continuar a depender dEle. Depender de Deus é importantíssimo. Você dependeu de Deus até chegar aqui hoje, e você vai continuar dependendo de Deus até chegar na sua nova história. Deus, Ele pode abrir porta, Deus pode fazer o que você não faz, Deus pode te blindar, Deus pode te guardar, Deus pode te proteger. Você precisa depender dEle para sempre. Quem era Davi? Um menino simples, pobre, funcionário público, membro do exército, tocador de harpa. Mas depois que Davi decide romper com a história dele, quem se tornou Davi? 1 Crônicas capítulo 29, verso 27. Aquele menino simplesinho, aquele menino que os irmãos não davam nada para ele, aqueles irmãos que menosprezavam ele, aquele menino que não servia nem para ir para a guerra. Diz a Bíblia, vamos ler, 1, 2 e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 30. Aquele garoto simplesinho, aquele garoto que ninguém dava nada por ele, aquele garoto que não sabia fazer as coisas direito, ele toma uma decisão: eu vou romper com a minha história de ser um simples cuidador de ovelhas, ser um simples tocador de harpa. Eu vou romper com a minha história e eu vou construir uma história maior, uma história melhor. Quando eu olho para Davi, a Bíblia diz que a oferta pessoal de Davi, do garoto que era pobre, para construir o templo foi 131 quilos de ouro, 307 mil quilos de prata. Sabe quanto que dá isso a média hoje, no dinheiro de hoje? 8 bilhões de reais. Aquele menino simples, esse menino que só tinha uma funda e 5 pedras, se tornou líder do exército de 1.570.000 pessoas.
Na história secular, ele está entre os 3 maiores conquistadores de todos os tempos. Quando eu olho para Davi, eu entendo que qualquer pessoa que teme a Deus, ele pode mudar sua história hoje, romper com ela e construir uma história maior. Você não depende de pessoas, você não depende de cidade, você não depende de região, você não depende de homens, você depende de Deus. Davi, ele se torna o rei, mas ainda faltava alguma coisa. Segundo Samuel capítulo 6 versículo 11, ele fica sabendo que está acontecendo algo sobrenatural na casa de Obed-edom, porque a arca estava lá, a presença de Deus estava lá. O que Davi faz? E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom um giteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Meu irmão, quando você decide ter a presença de Deus, você vai fazer tudo com muita alegria. E sucedeu o quê? Quando os que levavam a arca, e Davi no meio, do Senhor, tinham dado 6 passos. Em algumas traduções muda o tempo, mas vamos colocar nessa aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles paravam. E quando eles paravam, Adriana, eles sacrificavam bois e sacrificavam carneiros cevados. Por quê? Porque onde tem a presença de Deus, sempre vai ter um coração disposto a sacrificar. Eclesiastes capítulo 9 versículo 10 diz assim: Flamarion, Júnior, Jabes, todos nós que estamos aqui, isso é para vocês. Vamos ler 1, 2 e: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que você for fazer, olha o texto: faça com toda a sua força. Quer romper com a sua história e construir uma história melhor? Quem deseja fazer isso? Nós vamos orar, e você vai fazer com toda a sua força. Qual história você quer viver a partir desse congresso? Entenda, Deus vai dar oportunidades. Entenda, analise a oportunidade. Entenda, acredite no seu potencial. Entenda, utilize as experiências passadas para você estar em patamares maiores. Entenda, você pode não ter nada, 5 pedras que ninguém valoriza, mas essa é a chave que Deus deu para você mudar a sua história. Eu estava no meu gabinete agora, preparando para pregar, e eu recebi um vídeo de um pastor que ele vem aqui todos usando labaredas. Assista esse vídeo, por favor. Ele não pôde vir esse ano. Muito boa noite, família Labareda. Eu sou o pastor Evandro, da cidade de Congonhas.
e participo do Labareda de Fogo desde o seu início, 1983, quando ele nasceu. Infelizmente esse ano eu não pude comparecer, mas eu queria testemunhar do tamanho da bênção financeira que Deus me deu 2023, 2024. Ano passado, quando eu participei do sacrifício aí, fiz um voto. O maior sacrifício aí, ano passado, foi 15 mil reais, se não falha a memória, e eu entrei nesse voto. E naquele mesmo ano, Deus me surpreendeu. Tenho feito missões no Vale de Jequitinhonha. Estou vindo do Vale de Jequitinhonha, estou seguindo para Belo Horizonte. Não foi possível participar, mas eu quero participar. Eu quero ser o primeiro, pastor Flamarion. O primeiro, não importa o valor do voto desse ano. Pode ser 50 mil, 40 mil, 100 mil. Porque esse labareda aí, quem participa desse labareda e não tem medo de colocar no altar a sua semente, pode saber que nesse ano ainda, daqui 2, 3 meses, você vai colher. E 2025 nós vamos fazer a diferença. Quem plantar nesse altar, essa semente, esse sacrifício, vai fazer a diferença em 2025. Isso tem acontecido na minha vida. Deus abençoe todo mundo. Abraço, pastor Flamarion. Abraço aí a todos os seminaristas, todos da Labareda. Aplauda Jesus pela vida dele. O que é isso? É alguém que não está aqui. Ele me perguntou, pastor, qual o valor do voto desse ano? Não está aqui, mas ele entende que esse altar, ele faz a pessoa romper com a sua história para construir uma história melhor. Fica de pé no seu lugar. Segure na mão desse campeão que está do seu lado. Feche os seus olhos agora. Segure na mão, vai dando glória. Ninguém fica sem dar a mão para quem está do lado. Vai dando glória. Vai dando aleluia. Fala, Pai, que esse meu irmão possa romper com a história dele nesta noite para construir uma história maior. Que ele possa romper com a sua história para construir uma história melhor. Meu Deus e meu Pai, nesta noite nós estamos aqui como Davi. Tem pessoas aqui simples, ó Pai. Tem pessoas aqui que elas são tão especiais, mas muitos não dão nada por ela. Mas o Senhor fez com que Davi rompesse com aquela história de pobreza, aquela história que não tinha nenhum valor, aquela história, meu Pai, onde ele seria mais um no meio da multidão. Mas ele rompe com a sua história, ele abraça oportunidades e ele se torna rei da nação de Israel. Começa a orar por esse irmão, dizendo, Pai, que ele possa construir uma história diferente, uma história nova, uma história de sucesso, uma história de felicidade, uma história ministerial, familiar, sentimental, profissional, que o conduzirá a patamares que ele nunca chegou. Espírito Santo de Deus, nos conduz a romper com a nossa história para construir uma história melhor. Levante as suas mãos, igreja, feche os seus olhos, visualize quem você deseja ser. Davi, você quer ser rei, você vai ser rei. Você quer ser pastor da maior igreja da sua cidade, você vai ser. Você quer ser um empresário bem sucedido que dá 100 empregos, você vai ser. Você quer ser alguém que ganha sua família para Jesus, você vai ganhar. Você quer ser alguém que vai pregar os 4 cantos, você vai pregar. Rompa com a sua história e decida construir uma história melhor. Adora! Isso. Aumenta esse fundo do aleluia aí, meu amigo. Vai dando glória, vai dando aleluia. Deus está aqui, Deus está te sacudindo para viver uma nova história. Está do lado de alguém
alguém que você conhece, abraça essa pessoa, abraça o teu marido, abraça homem com homem, mulher com mulher, abraça esse irmão da sua família. Fala: Pai, que nós possamos romper com a nossa história e construir uma história maior a partir desta noite. Hoje é noite profética, hoje é noite de oportunidade, hoje é noite de um novo começo, hoje é noite de uma nova história, hoje é noite de vivermos um novo tempo na nossa vida.